Fala, CACDista! Hoje é sexta-feira, 13 de junho, e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast IDEG. Preparem-se, porque o nosso giro pelo mundo hoje está imperdível e cheio de notícias que têm tudo a ver com a sua preparação. Eu sou o Dalmo Borba e estes são os temas desta semana. Global Trends do Acnur. Confira os números do novo relatório sobre os deslocamentos forçados no mundo. Sustentabilidade em alto mar. Brasil assume compromissos na Conferência da ONU sobre os Oceanos. Tensão no Oriente Médio. Israel bombardeia instalações nucleares no Irã e provoca a morte de cientistas e de chefe da Guarda Revolucionária. Brasil e Japão. A visita da princesa Kako celebra os 130 anos de relações diplomáticas que fortalecem os laços entre os dois países. E demografia global, a queda da fertilidade no mundo e os desafios que essa tendência impõe para o futuro das nações. Vamos nessa, que o resumo de notícias do podcast IDEG começa agora! A gente começa o episódio de hoje com uma informação que todo CACDista precisa saber. Os dados do novo Global Trends do Acnur, o relatório da Agência da ONU para Refugiados. A edição de 2024 do relatório foi publicada nesta quinta-feira, dia 12 de junho. Atenção para o número. No final de 2024, havia 123 milhões de deslocados forçados em todo o mundo, o maior número já registrado pela instituição. São 7 milhões a mais do que em 2023. A quantidade de pessoas que precisaram deixar suas casas para procurar abrigo em outro local dobrou nos últimos 10 anos. De acordo com o relatório, a proliferação de conflitos pelo mundo é a principal causa dessa escalada. O Sudão aparece em primeiro lugar no número de deslocados. São 14,3 milhões de pessoas que foram forçadas a sair de suas casas. Em seguida, vem países que estiveram no topo do relatório nos últimos anos. A Síria tem 13 milhões e meio de deslocados, o Afeganistão soma 10,3 milhões e a Ucrânia registra 8,8 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas. O relatório inclui refugiados, solicitantes de refúgio, deslocados internos e pessoas apátridas. Este é um ponto importante, anota aí. Do total de deslocados, 73,5 milhões de pessoas fazem parte dos deslocados internos. São pessoas forçadas a sair de casa que permanecem no país em que vivem. 36,8 milhões são refugiados sob o mandato do Acnur. Além disso, 67% das pessoas que deixaram seus países permaneceram em países vizinhos, a grande maioria do sul global. Turquia, Paquistão, Bangladesh, Colômbia e até mesmo o Brasil são alguns dos países que recebem esses imigrantes forçados. A situação é agravada pelos cortes de ajuda humanitária que o Acnur tem enfrentado e que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. E para você, CACDista, este é um assunto que aparece no concurso em diferentes disciplinas, de diferentes maneiras. Em geografia, por exemplo, é importante se atualizar sobre os fluxos de pessoas, os deslocamentos internos e externos e estar atento às dinâmicas e às tendências que estão por trás dos movimentos migratórios. Nos últimos anos, questões relacionadas ao refúgio e aos refugiados apareceram mais de 10 vezes na prova. Em 2023, por exemplo, havia uma questão objetiva de geografia sobre refugiados e a tipologia de migrações. Para ficar atento. E agora, vamos navegar por um tema que é vital para o futuro do nosso planeta e para a sua preparação para o CACD: a saúde dos nossos oceanos. A terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos foi realizada em Nice, na França, e contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento foi palco de discussões sobre a proteção da vida marinha, o combate à poluição plástica, a pesca sustentável e os impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas oceânicos. O tema se conecta diretamente com o ODS 14 da Agenda 2030,
aquele que fala sobre a vida na água. O Brasil procurou mostrar que também está engajado e apresentou 7 compromissos voluntários de peso. Entre eles estão ampliar as áreas marinhas protegidas, combater a poluição por plásticos e investir pesado em pesquisa e educação oceânica. O país também se comprometeu a ratificar ainda neste ano o Tratado do Alto Mar. O acordo, também conhecido como BBNJ, estabelece mecanismos para a preservação dos recursos vivos marítimos. Um dos pontos altos da participação brasileira foi a apresentação da candidatura da Reserva da Biosfera Marinha Vitória Trindade ao programa O Homem e a Biosfera, da Unesco. Essa área, que vai da costa do Espírito Santo até o arquipélago de Trindade e Martim Vaz, é um tesouro de biodiversidade no Atlântico Sul. Se aprovada, será a primeira reserva marinha do Brasil reconhecida pela Unesco, um passo gigante para conciliar conservação, desenvolvimento sustentável e pesquisa científica. E como tudo isso se encaixa no CACD? O tema dos oceanos é transversal e aparece em diversas disciplinas. Em direito internacional, por exemplo, uma questão discursiva no ano passado abordava a relação entre a elevação do nível do mar e o desaparecimento do território de um Estado, à luz da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Em geografia, vale revisar o assunto das plataformas continentais, os pleitos do Brasil e o reconhecimento da margem equatorial pela Comissão de Limites da Plataforma Continental, que aconteceu agora, em 2025. Fique atento às atualidades, mas não deixe de consolidar os conceitos e conhecimentos fundamentais desse assunto. E agora vamos acompanhar uma notícia que levou a escalada de tensões no Oriente Médio para um novo nível de gravidade. As Forças Armadas de Israel bombardearam o Irã. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu confirmou que o país lançou um ataque a alvos estratégicos no Irã, incluindo instalações nucleares e áreas residenciais próximas a bases militares. Segundo o primeiro-ministro Netanyahu, o objetivo da operação é impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. Um dos alvos foi a instalação de Natanz, onde se localizam centrífugas subterrâneas de enriquecimento de urânio. A ofensiva provocou a morte de cientistas e líderes militares iranianos. Entre os mortos estariam 2 importantes nomes do programa atômico iraniano e o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Salami. O Irã confirmou algumas baixas e prometeu uma resposta. Autoridades locais disseram que civis, incluindo crianças, morreram nos ataques, o que aumentou ainda mais a tensão interna. Do lado dos Estados Unidos, o tom foi ambíguo. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos não participaram da operação, mas deixou claro que protegerão seus interesses na região. Um novo encontro dos Estados Unidos com o Irã estava previsto para domingo, em Omã, mas a ofensiva pode enterrar de vez as conversas. Antes dos ataques, a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, tinha declarado que o Irã violou suas obrigações no Tratado de Não Proliferação, o TNP. O contexto é de um Oriente Médio em ebulição. O Irã acusa Israel de sabotar seus planos, enquanto Tel Aviv diz agir em legítima defesa. O Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP. Mas desde que os Estados Unidos deixaram o acordo JCPOA, os iranianos têm dificultado a fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica em seu território. Para o CACD, este é um tema multidisciplinar que tem grandes chances de aparecer na prova. O conflito entre Hamas e Israel, a disputa pela hegemonia entre os israelenses e o Irã na região e o ataque recente fazem do tema um dos assuntos com grande potencial de serem cobrados. De um lado, o histórico da criação do Estado de Israel e os conflitos territoriais ao longo das últimas décadas apresentam nuances que podem aparecer na prova. De outro, os conflitos recentes e as intervenções das potências na dinâmica regional também têm relevância. Vale ainda prestar atenção às questões jurídicas, aos posicionamentos da Corte Internacional de Justiça
sobre os conflitos e as questões humanitárias, e revisar conceitos como a controversa legítima defesa preventiva, alegada por Israel. Agora vamos viajar para o Oriente sem sair do Brasil. Nesta semana, o país recebeu uma visita ilustre, a da princesa Kako de Akishino, sobrinha do imperador Naruhito do Japão. A visita, que se estende por 10 dias e passa por diversas cidades brasileiras, é um marco nas celebrações dos 130 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão, e também do ano do intercâmbio e da amizade Brasil-Japão. Essa relação entre os dois países, que começou lá em 1895 com o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, é muito mais do que um simples acordo. Ela é tecida por uma história rica e profunda, que inclui a maior diáspora japonesa do mundo aqui no Brasil. Sim, somos o lar de cerca de 2 milhões de nipo-descendentes. E essa conexão não é de hoje. Em 1908, o navio Kasatomaru trouxe os primeiros imigrantes japoneses, que com muito trabalho e resiliência ajudaram a construir o nosso país, especialmente na agricultura. É uma história de superação, adaptação e de uma integração que se tornou exemplo de diversidade. Claro que nem tudo foi um mar de rosas. As relações diplomáticas foram rompidas em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil lutou ao lado dos países aliados, e só foram restabelecidas 10 anos depois, com o Tratado de Paz de São Francisco. E hoje, a parceria vai muito além da história da imigração. O Japão é um dos nossos principais parceiros comerciais na Ásia e um dos maiores investidores no Brasil, presente em setores como automotivo, energético e de infraestrutura. Em 2024, a balança comercial entre os dois países foi de 11 bilhões de dólares, com leve superávit para o Brasil. Além disso, a cooperação entre os dois países é ampla, abrangendo desde ciência e tecnologia, com o padrão NIPO brasileiro de TV digital, até projetos de cooperação técnica em agricultura e saúde em outros países em desenvolvimento. Para o CACD, essa notícia é um prato cheio. Em História do Brasil, a imigração japonesa e as relações durante a Segunda Guerra Mundial são temas recorrentes. Em política internacional, a visita da princesa é o ensejo para a gente revisar a profundidade dos laços entre Brasil e Japão, que vão muito além dos números e acordos. E para fechar o nosso bloco de notícias principais, vamos falar de um tema que, embora pareça distante, tem um impacto profundo nas relações internacionais e na geopolítica: a redução da fertilidade no mundo. Os números são alarmantes e mostram uma tendência global que está redefinindo o futuro de muitas nações. O Vietnã, por exemplo, acaba de abandonar sua política de limitar as famílias a 2 filhos. A China vem há algum tempo afrouxando sua política de controle de natalidade. E até a Casa Branca está pensando em bônus para quem tiver mais bebês. Muitos países estão tentando reverter as baixas taxas de natalidade, mas um novo relatório do Fundo de População das Nações Unidas afirma que os governos trabalham com uma suposição equivocada, a ideia de que os jovens não querem mais filhos. A agência entrevistou pessoas em 14 países, entre eles o Brasil, e constatou que a segurança financeira é uma questão importante para quem considera ter filhos. E olha só, o relatório afirma que muitas pessoas querem ter filhos, mas dizem que as condições não são adequadas. O relatório da ONU mostra a necessidade de elaboração de políticas que ajudem as pessoas a constituir e desenvolver uma família com dignidade e oportunidades. Essa é uma informação importante, porque a população mundial deverá atingir o pico ainda neste século e, em seguida, começar a diminuir. Os formuladores de políticas veem nessas tendências uma crise econômica em formação, com menos pessoas em idade ativa sustentando a economia e mais idosos recebendo pensões e necessitando de cuidados caros. As políticas natalistas, que oferecem incentivos como bônus por nascimento, licenças parentais longas e descontos para famílias numerosas, têm se mostrado, em sua maioria, ineficazes ou insustentáveis a longo prazo. A Alemanha, que investe pesado nessas políticas, viu que o recebimento de imigrantes
trouxe resultados muito mais significativos para a reposição populacional. Isso nos leva a uma conclusão importante. A imigração se apresenta como uma das soluções mais eficientes para países envelhecidos. Mas essa é uma informação que a pesquisa não abordou e que precisa ser aprofundada. Para o CACD, o assunto está diretamente relacionado à geografia. É fundamental compreender os estudos e tendências demográficas, a distribuição populacional e o conceito de bônus demográfico. Mas não apenas. Em economia, por exemplo, a redução populacional pode afetar o crescimento econômico, o mercado de trabalho e os sistemas de previdência e saúde. Entender a dinâmica da fertilidade global é essencial para uma visão completa dos desafios e oportunidades do cenário internacional contemporâneo. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos para a nossa sessão de notas rápidas, aquelas notícias que você precisa ter no radar. Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, avançaram nas negociações nesta semana e chegaram a um acordo para aliviar a guerra comercial, um sinal de trégua que pode impactar o comércio global e as relações internacionais. Vamos ficar de olho. Amazônia, a Comissão Especial de Segurança Pública e Ilícitos Transnacionais da OTCA, fez sua primeira reunião, um passo importante para combater o crime organizado e proteger a nossa floresta. Energia fóssil. Apesar dos esforços globais por energias limpas, a ampliação do uso de energia fóssil ainda é uma realidade. A Coal India, maior produtora de carvão do mundo, afirma que está reabrindo 30 minas e iniciando as atividades de outras 5, porque o setor de energias renováveis do país ainda não é capaz de atender a crescente demanda por energia. Sanções à Rússia. A União Europeia anunciou o 18º pacote de sanções contra a Rússia, que inclui um limite ao preço do petróleo. As pressões econômicas continuam na tentativa de frear o conflito na Ucrânia. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast IDEG. Espero que este resumo semanal de notícias tenha te ajudado a conectar os pontos, aprofundar seus conhecimentos e turbinar sua preparação para o CACD. Não se esqueça de que o IDEG está sempre com você nessa jornada. Acesse nosso site ideg.com.br e confira todo o nosso conteúdo exclusivo, além de acompanhar nossos podcasts nas principais plataformas de áudio e vídeo. E uma super novidade, já está no ar o novo programa do podcast IDEG, Atualiza e Revisa, apresentado pela queridíssima Luísa Bringel. Não perca, é mais uma ferramenta para você se manter atualizada e atualizado e revisar os temas mais importantes para a sua aprovação. Em nome de toda a equipe IDEG, meu muito obrigado pela sua audiência e companhia. Desejo a todos bons estudos e uma semana de muito aprendizado. Até semana que vem!